Qual que é o custo de vida aí? Você trabalha, você tem alguma renda daí ou o seu dinheiro você traz do Brasil? Não, meu dinheiro vem do Brasil, mas dá para trabalhar também. Só que a moeda aqui é muito desvalorizada, né? Então, se você for ganhar em pesos, não é o suficiente, assim. Como Geralmente, estudante, você poderia trabalhar legalmente? Pode. posso sim. Uhum. Só que Normal. Legalmente ou é um jeitinho? legalmente eu posso, mas é que não tem Na emprego América nem pra do galera que Sul, tá aqui. Tipo, tá muito foda, né? Tá em crise, então para arrumar emprego aqui é muito difícil. A galera que eu conheço que trabalha aqui faz trampo de rap, de entrega, mas ganham, assim, bem pouco. Mas quem se viram com isso? Tem muitos brasileiros que trabalham aqui fazendo comida. Coxinha, porque não vende aqui, né? A comida deles é empanada e tudo. Então, não tem, por exemplo, um delivery de arroz e feijão, uma marmitex. Não existe isso. Então, tem muita gente que trabalha aqui com isso. Eu acho que dá mais dinheiro até do que trabalhar com rápido fazendo entrega. Porque é bem pouquinho que eles ganham como 100 pesos uma entrega. Acho que nem isso, talvez. 100 pesos hoje daria que você compra? 3,50. O que você compra com 100 pesos? Com 100 pesos, compro duas Compra uma empanadas. empanada? Duas Duas empanadas? empanadas, dá mais ou menos, né? Se for uma boa, é uma só. Se for uma ralézinha, dá para comprar duas. Qual é o seu gasto, então, mais ou menos, assim, no mês, com Aluguel, aluguel e tal? A escola não é paga, já dá uma comida, ajuda grande, né? Sim. carro, se tiver carro. Tem faculdade particular também, né? Privada. Mas não faz sentido, né? Se você tem gratuita e é excelente o Claro. ensino. Só que é difícil, né? Muito difícil. Então, às vezes a pessoa tem a opção de pagar, porque você pagando, você tem a opção de reclamar, você tem alguns benefícios, né? Que na privada a gente não tem. Carro aqui é muito barato para você ir para os lugares de Uber, de táxi. É muito, muito, muito barato. Então, não tenho carro aqui, eu vou O sistema de transporte público é bom? Eu sei que Buenos Aires tem um dos sistemas de metrô mais antigo do mundo, né? Um dos mais antigos do mundo. Sim, e é muito bom, viu? Não posso É reclamar. bom. Uhum. Nunca peguei um ônibus lotado, nunca peguei um trem assim que, a certo ponto, eu não conseguisse me sentar. É que aqui dentro da cidade, como é pequena, o quadrado de La Plata é pequeno, então eu só peguei ônibus e trem para ir para Buenos Aires. Então acaba que Quanto é uma tempo viagem é? mais longa. De ônibus, uns 40 minutos, de trem, 1h10, 1h20. E é muito barato também para ir. Para ir de ônibus sai uns 100 pesos e para ir de trem sai 20 pesos, mais ou menos. 4 Mas, empanadas. Você vai e volta. então, assim, é tranquilo para me locomover. Não sinto falta de um carro, porque eu acho que um carro sairia muito mais caro do que andando de táxi. Poderia também ter uma bicicleta, que a galera tem, eu não sei andar, então não tem. Mas se eu tivesse, seria muito bom. E o custo de vida aqui, eu vivo mais ou menos com uns 40 mil pesos. Uns R$ 1.500, mais ou menos. Porque tá em pandemia, eu não tô saindo e nem nada, assim. E eu estudo pra caramba, então não é todo dia que eu saio. Se a galera sai mais, óbvio que gasta mais. Mas assim, como moro sozinha, pago meu aluguel, meu condomínio, internet. Quanto que é o aluguel? Por exemplo, aluguel, condomínio. As contas de casa, é aluguel, condomínio, luz, água. Quanto Em que dá um pesos ou em total? reais? Você falou 40 mil pesos por mês, com Mais ou tudo, menos. mais ou Eu menos. sempre. Umas 400 empanadas por mês. E vai. Assim, eu vou falar em reais, né? Que é mais fácil pra galera entender. Em reais, eu gasto com contas fixas, assim, uns R$ 700. Na casa. Uau. Na casa, água, luz, Você gás, divide? internet. Não, eu moro Não. sozinha e eu Mas você já moro. dividiu, né? Já dividi. Eu moro sozinha em monoambiente, mas eu já dividi apartamento. Óbvio que acaba gastando muito menos, Você mas lembra eu quanto que era, prefiro. mais ou menos? Então, na época,
o peso estava mais valorizado. Então, eu gasto a mesma coisa hoje, porque hoje o peso está muito desvalorizado. Então, assim, o gasto é o mesmo hoje. É muito Mas pouco, na época, cara. se eu fosse dividir, eu ia gastar o quê? R$ 350. Se fosse hoje, né? Porque a gente tem a Então, galera que assiste a gente quer ir para Argentina, a gente tem a galera raiz e Nutella, né? Então tem a galera que vai para dividir e a galera não. que vai querer Tem ficar gente sozinha. tem gente que mora sozinha, tem gente que mora em pensão. Eu já morei em pensão, gente, eu mudei muito. Eu fiquei no hotel, aí depois eu arrumei uma pensão. Falei, não, eu sou descolada, eu vou morar tranquila numa pensão. Eu fiquei uma semana na pensão. Falei, não, não dá, não é pra mim. Aí eu conheci duas pessoas aqui, Alice e a Thalita, duas amigas minhas, que me ajudaram pra caramba. Falaram, se você quiser vir morar aqui com a gente até você achar um apartamento. Aí eu fui. Foi muito legal, assim, porque foram as primeiras amizades que eu fiz aqui. E depois eu consegui o apartamento e fui dividir com uma menina, mas aí era só eu e essa menina. Depois tava muito caro o aluguel, aí a gente encontrou, porque assim, para você morar aqui, para você entrar no apartamento, você tem que pagar uma fortuna para eles alugarem para você. Você tem que pagar recibo de saldo, como se fosse um olerite. A gente não tem, a gente tem que comprar. Então, sairia o quê? Hoje sairia uns R$ 400 um recibo de saldo. Eles pedem 3, 4, 5, depende da imobiliária. Você tem que pagar uma garantia. Você tem que pagar garantia proprietária, que seria como se fosse uma pessoa, como se fosse uma hipoteca, né? A pessoa dando para a garantia a casa dela como garantia. Ninguém vai fazer isso, então você tem que pagar, e paga caro para isso. Então, para morar sozinha a princípio, não dava, porque eu ia ter que pagar tudo isso sozinha. Na época, a gente gastou $1.000, que eles cobram em dólar aqui. Aqui todas as coisas, imóveis, carros, essas coisas, é tudo vendido por dólar. Então, para você fazer um contrato na imobiliária, também é feito por dólar. E aí, na época, a gente gastou isso aí. Foi uma fortuna. Aí, não deu certo de morarem as duas juntas. Aí, eu acabei saindo. E eu consegui um apartamento, assim, mais barato para pagar essa entrada toda. A mulher me cobrou um pouco mais em conta. E aí, eu fui morar sozinha. Só que é um monoambiente menor do que eu morava, mas é mais no centro, assim, eu me sinto mais segura e tudo mais. Mas hoje eu gasto a mesma coisa que eu gastava antes. O que eu gasto mais hoje? Comida. Porque, querendo ou não, a inflação aqui tá gritando, então tudo é muito caro para você comer. Então, hoje eu gasto mais com comida. Mas, assim, com aluguel, moradia, é a mesma coisa que eu gastava antes. Mesmo que eu esteja morando sozinha e tudo, por conta da desvalorização da moeda, eu acabo pagando bem mais barato. Com os R$ 1.000, então, por mês, você vive bem, bem tranquilo. Com R$ 1.000 por mês, dá para viver de boa. Se você for dividir, sim. Tranquilo. Cara, essa garantia que você paga aí, eles acabam devolvendo no final ou não? Se você paga com garantia, sim. Recibo de saldo, não. Tá. Então, depende do que a imobiliária te pede, né? Se você tem imobiliária que pede tudo isso, você acaba gastando aí quase 100 mil pesos para poder pagar, para poder alugar. Mas tem as outras opções, né? Tem, por exemplo, pensão nas repúblicas, tudo mais. Você falou da pensão, quanto que era a pensão? Na época, eu gastei, tenta dar uma convertida, tipo, por exemplo, você falou que dividindo agora você ia pagar 350, 400. Tenta dar uma convertida na pensão, assim, também. Na época eu cheguei aqui, estava em 10, ia ficar um quarto só para mim, R$ 400, na época. Então, você vê, não vale a pena. Era uma pensão, o quarto era só meu, mas banheiro compartilhado, cozinha compartilhada, tudo compartilhado. Então, eu não acho que vale a pena, assim. Seria mais vantajoso dividir um apartamento com alguém mesmo do que morar numa república. Mas tem gente que não tem opção, não tem essa grana para poder pagar para entrar, então acaba indo para... a entrada é mais pesada, né? Acaba indo para a república por conta disso. Que não é ruim, eu acho que para quem chega aqui, morar numa república, você acaba conhecendo mais pessoas,
Você pode até conhecer argentinos, venezuelanos e acaba melhorando seu idioma e tudo mais, coisas que eu não, como eu não fiquei na República, eu não tive essa oportunidade, né? Não fiquei muito tempo, não tive a paciência de ficar muito tempo. Quem ficou acabou desenvolvendo mais essa parte do idioma e tudo mais. Mas eu não curti, não, esse lance de dividir banheiro. Aqui, a galera é meio relaxada, assim, falar mal um pouco, falar o lado ruim. A galera é meio relaxada, assim, com a casa em si. Então, as repúblicas não eram limpinhas, banheiro não tinha tranca na porta. Foi um dos motivos que eu saí, porque era uma república mista e o banheiro não tinha tranca. Então, se eu estivesse tomando banho, a pessoa podia entrar lá. Então, não era legal. Foi um dos motivos que eu quis sair. Que brisa. Não são todas assim, né? Mas a maioria é assim. Então, por isso que eu decidi morar num apartamento mesmo.